Nós vamos falar agora de incidentes com múltiplas vítimas, tá? Até agora a gente estava pensando sempre no acidente com uma única vítima, um problema sempre com uma única vítima. Mas pode acontecer de que você tenha um acidente onde várias vítimas vão estar precisando de atendimento. E o que é que a gente faz? Como que a gente se conduz? É um pouco diferente do que a gente faz normalmente nos outros atendimentos, tá? Então, diz aqui, ocorrência cuja quantidade de vítimas na cena seja superior à capacidade de resposta e transporte das guarnições do local da ocorrência, sendo necessário realizar a triagem das vítimas, solicitar reforço de equipes e estabelecer uma área de concentração de vítimas. O que significa isso? Você vai pedir apoio e vai organizar as vítimas em uma área. E essa organização, ela vai levar em consideração a condição da vítima, na questão de gravidade, quem precisa ser atendido primeiro, tá? Então, primeiro, sempre avaliar e priorizar a segurança no atendimento da ocorrência. Isso aqui é repetitivo, os 3 S. Informar o COB que precisa de apoio. A primeira guarnição que chegar realizará a triagem. Isso não é fácil, mas você vai escolher quem é que você vai atender. Você vai classificar a vítima por cores, de acordo com a gravidade e prioridade de atendimento. Serão adotados fluxogramas e algoritmo de triagem, mas nós não vamos nem ficar perdendo tempo com isso aqui não, gente. Eu vou passar direto, porque senão fica muito confuso, tá? Isso vai ser feito no método START para vítimas adultas e Jump Start para crianças de 1 a 8 anos. Se necessário, durante a avaliação, realizar a hemostasia. O que é a hemostasia? A contenção do sangramento. Manter vias aéreas obstruídas e deixá-las em posição lateral de segurança. O que significa isso, senhores? Vocês vão realizar, mesmo que seja apenas triando, verificando qual é o estado da vítima, se for possível ali, você já faz uma contenção de hemorragia e o ABC, as 3 primeiras letras, mantendo a vítima na posição lateral de segurança. Para que serve a posição lateral de segurança? Para impedir que a vítima que ela sufoque, por exemplo, com a própria língua ou com algum líquido que ela venha a produzir ali, uma secreção. Vamos aqui então, ó. Posição lateral de segurança. Qual é a posição lateral de segurança? Vou até pôr essa outra figura aqui que ela tem um passo a passo de como fazer. Então, no método START, você chega, verifica se tem alguma hemorragia, verifica o ABC rapidamente e coloca a vítima na posição lateral de segurança. Pega um braço, coloca ele embaixo do próprio rosto, do lado contrário, e você puxa a pessoa e ela vai ficar apoiada o rosto no braço, invertido e com uma perna apoiada no chão. Isso daqui impede que a língua venha a sufocar a pessoa, qualquer secreção, sangue, fique acumulado impedindo ela de respirar. Vai cair e ela vai se manter respirando com mais facilidade, tá? Basicamente, o método START ele é feito da seguinte maneira: você separa com lonas, quando possível, as vítimas em prioridade, vermelho, amarelo e verde. Existe uma lona preta, mas ela é colocada longe disso daqui, porque a preta é aquela pessoa ou está em óbito ou não tem condições de sobreviver por conta do atendimento ou da gravidade do ferimento naquele momento. E, geralmente ela fica escondida para que aquela pessoa, ela não, essas aqui não fiquem impressionadas, tá ok? Então isso aqui basicamente é uma cena com múltiplas vítimas e com as lonas separando as vítimas. A avaliação e triagem das vítimas não deve a avaliação e triagem da vítima não deve ultrapassar 1 minuto, ou seja, tem que ser rápido. De tudo isso aqui que você tem que entender é o seguinte: incidente com múltiplas vítimas, você cuida da segurança, você avisa o COB, o centro de operações, e pede reforço. Você vai fazer uma triagem rápida, um ABC, colocando a pessoa na posição lateral de segurança, e isso não pode demorar mais do que 1 minuto, tá bom? A área de concentração de vítimas deve ser montada em local seguro, que a gente chama de zona fria, que é longe do local do acidente o suficiente para não ter risco, tá? É fácil acesso para vítimas e fluxo de ambulância. As guarnições que chegarem para reforço devem priorizar a remoção das vítimas já triadas. Então, à medida que forem chegando as equipes, elas não vão lá fazer o atendimento das vítimas, não.
elas já vão tirando as vítimas triadas lá na área de concentração das vítimas. Se for necessário a reclassificação de alguma vítima acontecerá na área de concentração de vítimas. Então, levou lá para a área de concentração como uma vítima sem risco e ela evoluiu, lá mesmo dá para fazer a avaliação. Tá? Dispor lonas conforme a classificação de cores, devem priorizar a proximidade das lonas vermelha e amarela, podendo haver cooperação entre os profissionais empregados na assistência. Dispor a lona verde dentro do possível em local que não permita a visualização das demais lonas, para evitar que as vítimas classificadas na cor verde resolvam sair à procura de parentes e amigos. Verde e amarelo são pessoas que precisam, vermelho de atendimento imediato, amarelo muita atenção e o verde pode aguardar. Essas pessoas, só de ficar vendo as outras já causa problema, elas vão ficando apavoradas. E isso aqui, gente, é muito interessante. Às vezes a pessoa que está na cor verde, o que significa isso? Que ela está consciente, ela consegue expressar suas vontades, ela não precisa de atendimento imediato, às vezes, mas ela está com dor, ela está sofrendo. Ela começa a entrar em desespero, em crise, fazer barulho, como se ela precisasse mais atendimento que as outras. Então é muito normal isso, mas quando ela está conversando, ela está falando, ela está respirando, ela já não causa tanto problema para a gente. As outras que às vezes estão em silêncio, elas são muito mais importantes. Nono, dispor da lona preta dentro do possível em local que não permita a visualização das demais lonas, para evitar a visualização de eventuais amigos ou parentes em óbito na cena. À medida que as viaturas e ambulâncias forem chegando, devem informar ao posto de comando e se deslocarem para a área de espera. Os socorristas e ou profissionais de saúde devem deslocar para a área de concentração de vítimas e apoiar nas ações de transporte e remoção de vítimas e assistente conforme necessidade de orientação. Gente, é o seguinte. A gente está falando aqui, às vezes fica meio confuso, mas existe um protocolo de incidentes com múltiplas vítimas, de grandes incidentes, em que já está na mente do bombeiro, em que ele vai chegar no local, vai ter alguém no comando, que é quem toma as decisões, vai ter uma área de espera, que é onde todos os recursos que forem chegando, eles vão esperar lá, eles não vão direto para a cena do acidente para não virar bagunça. E aí tem a área de concentração de vítimas, que é onde a vítima é levada. Tudo isso funciona muito rápido, é como se fosse uma colmeia de abelhas, tá? Preferencialmente, os motoristas das viaturas deverão permanecer dentro de seus veículos, na área de espera, porque se ele sai para olhar alguma coisa, na hora que precisa do veículo, ele não está lá. Todavia, se tiver escassez de socorristas, quer dizer, tiver pouca gente, os motoristas poderão ser empregados na área de concentração de vítimas, mas devem estar sempre atentos à necessidade de iniciar o transporte das vítimas, devendo buscar suas viaturas na área de espera. Então, se cair na prova lá, os motoristas devem ajudar na triagem das vítimas e no atendimento, é errado. Ele preferencialmente tem que ficar na viatura. E se cair lá também, assim, no concurso, é proibido que os motoristas atuem no socorro das vítimas de incidente de múltiplas vítimas. Falso. Se houver pouca gente, ele pode apoiar lá na área de concentração de vítimas. Aqui a gente vai passar bem rapidamente, eu não vou ficar perdendo muito tempo não, vai ser basicamente uma leitura com orientação. Então, cria-se um cenário hipotético, né? O que é que vai ser feito? Primeiro, segurança. Primeira guarnição que chegar ao local deverá priorizar a triagem das vítimas no máximo 1 minuto. As demais guarnições que chegarem à cena não devem reavaliar a classificação das vítimas, devendo focar apenas na remoção das mesas que estão da zona quente para a área de concentração. Eles não têm que ficar olhando quem já foi olhado, não. Vai lá e tenta pegar mais gente. A triagem deverá ser realizada pela primeira equipe que chegará à cena aplicando o seguinte raciocínio. Então, como é que é feito? Primeiro, o primeiro socorrista. As guarnições são divididas em motorista, primeiro socorrista e segundo socorrista. O primeiro socorrista é o mais antigo, é o que toma decisões, tá? Ele faz a avaliação das vítimas e coloca o cartão de triagem conforme a respectiva cor classificada, orientando as vítimas classificadas na cor verde a se deslocarem sozinhas para a área de concentração de vítimas. Quando a gente fala aqui de método START, existe um cartãozinho que, dentro das condições, se houver a possibilidade, ele é utilizado para triagem das vítimas, tá? Deixa eu ver se eu localizo rapidamente aqui para vocês, para não perder tempo. Aqui. Então, isso daqui existe nas viaturas guardado lá no local adequado, em que a vítima ela é colocada nela, marca o local do ferimento, do machucado, e ela é marcada. Você vai destacar
Se ela tiver com todos os pedaços, ela vai ficar como verde. Aí você fala para ela, olha, vai andando naquele local lá é para você aguardar, logo você vai ser atendido. Se ela tiver já inspirando um pouco mais de cuidado, destaca o verde, ela vai ficar como amarelo. Precisa de atenção, mas pode aguardar um pouco. Vermelho, precisa de atenção urgente, é prioridade número 1. E aí a gente tem lá quando a pessoa já está em óbito ou está numa condição muito difícil de ser atendida, está com trauma extremamente grave, inconsciente, sangramento, e sabe-se que ali naquele momento, se for tentar resolver esse problema, as vítimas vermelhas vão também entrar em preto. Então, o método START, senhores, é um método de escolha. É muito difícil, mas praticamente você escolhe quem vai ser atendido. Você não pode perder tempo com quem está extremamente grave, porque você pode perder mais pessoas que você der atendimento àqueles que têm mais chance de sobreviver. Então, se o primeiro o socorrista vai fazendo a triagem e coloca o cartão, o segundo ele auxilia o primeiro. E de posse da bolsa de primeiros socorros, realiza o controle de hemorragias com curativos compressivos ou torniquetes. Então, enquanto o primeiro socorrista vem triando, o segundo socorrista vem fazendo o ABC, né? O XABC, na verdade, contenção de hemorragias, retirar alguma coisa que tem ali nas vias aéreas e colocar na posição lateral de segurança. As vítimas inconscientes devem ser colocadas na posição lateral de segurança, devendo observar a conduta de restrição, de movimento de coluna, tudo dentro no máximo de 1 minuto. Então tá bem claro. Primeiro socorrista tria, o segundo faz XABC, terceiro socorrista, nesse caso que é uma viatura, provavelmente vai ser o motorista, tá? Porque se corre com 3. Ele permanece lá na zona fria, longe do local do acidente, lá onde está tendo atendimento. Posiciona a viatura, solicita apoio ao centro de operações e define o local onde vai ser a área de concentração de vítimas. Então ficou bem claro aqui. A primeira guarnição chegou, o primeiro socorrista faz a triagem, o segundo faz o XABC, o terceiro estabelece a área de concentração de vítimas e posiciona a viatura e começa a acolher as vítimas que foram classificadas como verde. Vai saber, não, fica aqui, aguarda um minutinho, como é que você está? As quais, por conseguirem andar, já foram orientadas a deslocar sozinhas. Seguindo, na medida que outras guarnições de reforço de APH forem chegando, elas deverão apoiar a assistência das vítimas na área de concentração de vítimas. Então, foi chegando outras viaturas, elas não vão para lá ficar fazendo o atendimento, não. A não ser que já tenha um comandante ali que fala, olha, é muita vítima, é um ônibus, tem 40 vítimas, vai lá ajudar a primeira guarnição. Mas, a princípio, ela vai ficar o quê? Na assistência daqueles que já estão triados ali na área de concentração, bem como disciplinar duplas de socorristas portando prancha longa para começarem a remoção das vítimas da zona quente, conforme a respectiva prioridade já classificada. Então, eles dão assistência para quem está ali e a dupla com a prancha vai lá na área, na zona quente, onde estão as vítimas, e começa a trazer elas para cá. Sempre lembrando, prioridade é vermelho, depois amarelo e a preta depois que retira. A partir do momento que a quantidade de socorristas seja suficiente, vai chegando mais viaturas, as vítimas classificadas, PCR classificadas na cor preta, podem receber manobras de ressuscitação cardiopulmonar, caso ainda seja viável. Então chegou muita gente, está tranquilo, pode ir lá e dar uma revisão para ver se aquelas que estão em parada cardiorrespiratória podem ainda sofrer algum tipo de intervenção, tá? Nós temos aqui umas outras condutas, cenário hipotético, eu não vou ficar perdendo tempo com isso não. Por quê? A gente vai ficar muito comprido, vai ficar muito complicado e eu acredito que isso não vai ser prioritário, essas questões de cenário, tá? Vamos partir então o que é a área de concentração de vítimas. A prioridade de atendimento será definida em função da gravidade. Os profissionais de saúde, médica e enfermeira deverão ser alocados prioritariamente na lona vermelha e lona amarela. Então, lá na área de concentração de vítimas é onde vão estar os enfermeiros e médicos que vão chegar nas unidades de suporte avançado. Eles não vão lá para dentro da área quente, não. Tá? Na lona verde, caso não haja profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, deverá haver pelo menos socorristas, podendo também haver apoio de rede religiosa, psicólogos, assistentes sociais, tal. Você vai falar assim, poxa, mas que loucura é essa? Cara, isso pode acontecer. Um atentado, um jogo de futebol com a confusão, com dezenas, centenas de vítimas. As pessoas estão ali, elas precisam de apoio. Tá? Aí o cara chega e fala, olha, eu sou padre, eu sou pastor, eu posso ajudar? Fala, não, ajuda a acalmar aquelas pessoas que estão naquela situação ali na área verde. É necessário designar socorristas para atendimento das vítimas na lona preta, podendo haver legistas, auxiliares de necropsia, entre outros profissionais de áreas
afins. Como é que se conduz na lona vermelha? A lona vermelha é a mais grave, é aquela que precisa de atendimento imediato. Então, a vítima é acolhida, realizada a triagem secundária, se necessário, e reclassificada. Avaliar e atender a reclassificar pode ser tanto evoluir para uma situação de parada cardiorrespiratória que não dá para atender, ela vai para a lona preta, como identificar, não, ele está mais tranquilo, ele pode ir para a zona amarela. Avaliar e atender as vítimas conforme conduta para os traumas identificados. Priorizar sempre contenção de hemorragia. Isso aqui é básico. Você aprendeu o ABCDE, você sabe o que vai acontecer. Manter vias aéreas pérvias, ou seja, liberadas, manter as vias aéreas sem obstrução. Realizar reposição volêmica. O que é isso? Realizar a reposição de líquido no corpo da pessoa, tá? Então, geralmente com soro ou até transfusão de plasma e sangue. Quem pode fazer isso aqui? O socorrista pode? Não. Socorrista nosso do Corpo de Bombeiros não faz procedimento invasivo. Nós não aplicamos nada, nós não utilizamos injeção de nada, não aplicamos soro, não fazemos nada que é invasivo, que invade o corpo. Quem pode fazer isso é só médico, tem que ter uma equipe médica no local, tá? Oferecer suporte ventilatório. Lembra lá, se a pessoa tiver com a saturação sanguínea abaixo de 89%, ela vai fazer o quê? Ofertar suporte ventilatório com AMBU. Abaixo de 93%, vai fazer o suporte ventilatório só com oxigênio lá de 12 a 15 litros, tá? Quando está a unidade de suporte avançado, que tem médico, eles têm até o respirador mesmo, que faz toda a ventilação forçada automatizada. Realizar o controle das vítimas utilizando o formulário do SCI, que é uma situação nossa do comando de incidentes. Quando a gente tem um incidente de grande porte, existem os formulários. Então, o controle das vítimas é feito por esse formulário, anotando a respectiva numeração no cartão START, que é aquele cartãozinho que a gente viu. Coordenar a remoção das vítimas acionando viaturas, ambulâncias da área de espera via de posto de comando. Senhores, então na área vermelha é feito exatamente o XABCDE com uma turbinada quando há presença de médico. Então é isso que se faz na lona vermelha. Fez a triagem, levou para lá, agora começa o XABCDE pesado, tá? Ainda, as vítimas devem ser estabilizadas e removidas com a maior brevidade possível, ou seja, bem rápido, observando o período de ouro, que é aqueles minutos. Não existe um número ideal, mas isso significa quanto mais rápido for atendido, mais rápido a vítima sobrevive. Então, o período de ouro é prioridade nos atendimentos, é levar rapidamente para o hospital, podendo ser empregado viatura de suporte básico ou avançado, que é aqui tem médico e enfermeiro, conforme a disponibilidade. E lá na lona amarela, o que a gente faz? Primeiro, acolher as vítimas e realizar a triagem secundária, a mesma coisa. Avaliar e atender as vítimas conforme a conduta dos traumas identificados, se é queimadura, se é fratura e assim por diante. Depois, manter a mesma coisa. Priorizar contenção de hemorragias, manter vias aéreas pérvias ou liberadas, realizar reposição volêmica, soro, plasma ou sangue se for necessário, porque a pessoa perdeu muito sangue, e ofertar suporte ventilatório. Dificilmente alguém na lona amarela vai ter com isso daqui, porque se ele perdeu muito sangue e precisa realizar a reposição volêmica, ele vai estar lá na zona vermelha, tá? Mas é meio repetitivo. Realizar o controle das vítimas utilizando o mesmo formulário, adotando o cartão que a gente viu. Aguardar a autorização do médico para iniciar a remoção das vítimas para a rede hospitalar. Após o término da remoção das classificadas na cor vermelha. Então, por mais que as vítimas estejam ali precisando de atendimento, a prioridade só vai levar depois que levar todas as vermelhas. Ah, mas ele piorou, ele evoluiu. Se ele evoluiu, o amarelo vira vermelho e aí ele passa a ser prioridade. Tá certo? Lá na zona verde, como é que você faz? Acolhe as vítimas. Avaliar e atender conforme a conduta dos traumas. Vai praticamente repetir, mas muda um pouquinho. Conter hemorragia. Se tiver uma pessoa está andando, mas está com hemorragia no braço, vai lá e faz a contenção. Manter as vias aéreas pérvias. Se a pessoa está na lona verde, ela está consciente, está conversando, então ela está com as vias aéreas desobstruídas, ok? Oferecer suporte ventilatório, muitas das vezes apenas ali com aquele catéter nasal com alguns litros de oxigênio por minuto, ok? Realizar proteção de ferimentos, curativos, conversar, acalmar e orientar, porque elas estão bem melhor do que as outras, e não permitir que elas saiam da zona verde à procura de entes queridos ou outras pessoas, ou tentar ver o que está acontecendo. E é extremamente comum. Geralmente é quem está bem que dá mais trabalho. Fica agitado, fica agressivo, ofende os socorristas, agride, fica em crise nervosa. Então, assim, é muito comum na lona verde
o pessoal dá bastante trabalho, não é fácil manter eles ali dentro não, tá certo? Isso é o que a gente tem normalmente. Ainda, na verde, realizar o controle das vítimas utilizando o formulário, sempre com aquele cartão. Aguardar autorização para iniciar a remoção das vítimas para a rede hospitalar, pós-saúde ou a sua liberação da cena médica. As vítimas poderão ser transportadas em ambulância, ônibus ou vans, se disponíveis. Como ela não precisa de um atendimento tão específico, não necessariamente é obrigatório sair ali com a presença de uma ambulância. E às vezes elas são até liberadas ali da cena. Tá com arranhado, tá com algumas contusões, mas tá bem. Tá certo? E na lona preta? O que que acontece? Lá na lona preta está quem já morreu ou quem está praticamente morto, está em parada cardiorrespiratória e não dá tempo de fazer as manobras. Então a gente tem acolher as vítimas e realizar triagem secundária se for necessário. Se houver viabilidade, as vítimas em parada cardiorrespiratória poderão ser atendidas e reclassificadas para a lona vermelha. Então, tem uma pessoa em parada cardiorrespiratória, houve uma intervenção, colocou o desfibrilador, a pessoa voltou, o coração dela voltou a respirar, ela pode ir para a lona vermelha como prioridade máxima, tá? As vítimas deverão ser acondicionadas preferencialmente em sacos para despojo humano. Se disponível na cena, equipes de ML já poderiam iniciar seus protocolos. Se não houver sacos, senhores, cobertores, cobertor aluminizado que está na própria viatura, que é um cobertor de tipo papel alumínio para manter a vítima quente, pode ser utilizado para preservar, porque tem o que tem de urubu, tirando foto para colocar em rede social é uma loucura. Realizar a triagem com o mesmo formulário e cartão. A remoção se dará mediante autorização do posto de comando, podendo iniciar independente da retirada das demais vítimas, por quê? Quem está morto não vai em ambulância, quem está morto vai em camburão. Então pode até ser retirado dali antes das outras vítimas, se tiver condições. Para a remoção das vítimas serão empregadas preferencialmente as viaturas do IML, de funerárias ou ambulâncias após a remoção de todas as demais vítimas. Então, isso basicamente é um incidente de múltipla vítima. Ele tem aqui um fluxograma de start, eu não vou ficar pegando isso daqui também, tá? Senão fica muito confuso, eu já não gostei muito de ficar falando fluxograma de trauma de coluna cervical, de restrição de movimento de coluna, eu acho que é bem mais confuso. Então a gente já vai iniciar agora a parte específica do capítulo 2, tá? Em que a gente vai iniciar passo a passo alguns dos atendimentos mais comuns e vocês vão perceber que a maioria da conduta é repetitiva, então eu vou ser bem sucinto, vai ser bem rápido, certo? Continuando então, a primeira coisa que a gente vai ver é o que a gente chama de OVAS, é obstrução de via aérea por corpo estranho, tá? É o famoso engasgo, quando a pessoa se engasga. O que que seria isso? Testemunhado ou referido de engasgo com ou sem tosse ou sinais de sufocação, onde a vítima apresenta dificuldade para respirar espontaneamente, inquietação, não conseguindo falar, cianose, que é a pele já azulada por falta de oxigênio, podendo estar com as duas mãos posicionadas na garganta. Então, vou fazer uma busca rápida aqui para vocês compreenderem, para ficar mais fácil. Ovácea. Então, a pessoa ela tem uma característica bem específica, em que ela vai estar ali conseguindo falar ou emitindo sons, geralmente com a mão no pescoço, tá? Isso quando ela está consciente, pode ser que ela esteja inclusive inconsciente. Então, o que que a gente faz? Quais são as manobras? Primeiro, lembra, agora vocês vão ver que vai ser tudo muito parecido. Primeira coisa, avaliar a segurança do atendimento. Ah, mas é só um engasgo, não tem problema. Observa, se aquela pessoa não está movimentando, não tem algo que ela pode bater e se machucar, uma quina, alguma ponta. Então, você tentar até retirar esses riscos da pessoa para ela não se machucar. Iniciar a avaliação primária, XABCDE. Logo de cara na letra A, a gente já vai ter o atendimento. O atendimento do OVAS inicia-se na letra A, que é a avaliação inicial. Da avaliação inicial, você vai observar se não tem nada obstruindo as vias aéreas. A obstrução leve ou parcial, o que que é isso? A vítima ou a criança é capaz de responder, se está engasgado, consegue tossir, falar e respirar. Inicialmente, não realizar manobra de desobstrução, não interferir. Acalmar a vítima, incentivar a tosse vigorosa, monitorar e oferecer suporte de oxigênio, se for necessário, observar se o corpo estranho vai ser expelido, se não for, seguir conduta para obstrução grave.
Então, primeira coisa, se acalma, tenta manter a vítima na condição tranquila, tá? Como que é a obstrução grave? O que que é feito? Vamos lá. Obstrução grave ou total. Vítima adulta ou criança não fala, podendo apresentar uma ventilação, quer dizer, uma respiração com muito barulho e uma tosse silenciosa, mas não está conseguindo falar nem respirar. Para vítimas adultas ou crianças que têm mais de um ano, o que que você faz? Abra a boca da vítima e tente visualizar o corpo estranho e tente retirá-lo. Não realize a exploração digital às cegas, ou seja, não enfia a mão e tenta tirar ali de qualquer jeito sem estar vendo. Por quê? Você pode empurrar, pressionar para dentro do corpo da pessoa e aí fica mais difícil de tirar, tá? Efetuar entre 4 e 5 tapotagens entre as omoplatas. O que é a tapotagem? Vamos lá ver? Ver se a gente acha aqui uma imagem já pronta que a gente consegue mostrar. Mas na verdade é um tapa mesmo, posicionado aqui, ó. Esse aqui vai dar pra gente ver. É um tapa batendo entre as omoplatas, entre os ombros da vítima na parte de trás, tá? Não funcionou? O que que a gente faz? Não conseguiu com 4 ou 5 tapas entre as omoplatas, tapotagens, é uma pancada mais firme, mais seca, não é tapinha não, tá? Caso a vítima ainda continue engasgada, abrace a vítima por trás, com um punho cerrado no estômago e faça 5 compressões abdominais, que é a famosa e conhecida manobra de Heimlich. Ou no externo, quando são gestantes, obesas e em vítimas que a manobra de Heimlich não for indicada e eficaz. Então vamos lá, vamos entender? Você vai pressionar com o punho fechado a boca do estômago da vítima. Com a outra mão você fica bem firme, segura forte e dá puxões muito fortes, de modo que o ar do pulmão vai ser pressionado como se fosse uma bexiga e vai expulsar o corpo para fora, tá? Isso é a manobra de Heimlich. Na grávida não vai dar certo, ou no obeso. Então você vai fazer já direto no externo, que é esse osso que você tem aqui no peito, tá bom? Isso é a manobra de Heimlich, é abraçar a pessoa por trás com um punho cerrado na boca do estômago e fazer uma força, fazer uma força expulsando o ar para fora, certo? 5 também compressões. Repita os passos da ação 1, 2 e 3 se não tiver sucesso. Então, o que é importante saber é o seguinte: se isso daqui for feito e não resolver, a tendência é a vítima ficar inconsciente e aí o protocolo muda. Nesse caso, dentro do possível, levar a vítima o mais rápido que for possível para o hospital, ministrando oxigênio para que ela não tenha prejuízo, tá? Isso na vítima adulta. Na vítima criança, que também está consciente, é um pouquinho diferente. Nesse caso, o socorrista deve abraçar a vítima por trás, de joelho. Por que de joelho? Porque a vítima tem a compleição física diferente. Pode ser uma criança menor, uma criança um pouco mais baixa, ou até uma pessoa mais baixa. Se não for possível fazer direto no peito, o socorrista pode abaixar e vai posicionar de forma diferente. Como é que vai ser feito? Posiciona atrás da vítima, a mão fechada com a face polegar encostada na parede abdominal entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical. Vai ficar aqui, basicamente, um pouco abaixo do umbigo. A mão dominante, a outra mão espalmada em cima dela, vai fazer movimentos de baixo para cima. Com a outra mão, deverá estar espalmada sobre a primeira, devendo comprimir o abdômen em movimentos rápidos, direcionados para dentro e para cima, formando um J. O objetivo é jogar o ar dos pulmões forçar a saída do objeto estranho. Repetir a manobra até a desobstrução total, intercalando com tapotagem, sempre da mesma forma. Lembra de dar aqueles tapas um pouco mais fortes nas costas, gerando uma pressão para expulsar o objeto. Não é força, não, é jeito. É gerar uma pressão, não é bater para machucar, nem é um tapinha que não serve para nada também. Ficar acariciando a pessoa por trás, tá? Isso até retirar o objeto ou a vítima se tornar não responsiva, quer dizer que se ela parar de responder é a mesma coisa, aí o protocolo muda. Em vítimas obesas gestantes, realiza as compressões sobre o externo. Se a vítima ela é obesa ou gestante, o processo é outro.
ver se eu consigo localizar aqui. Você não vai fazer na barriga porque não vai dar certo. Aqui. Você vai fazer acima, você não vai machucar. Aqui, primeiro que você não vai conseguir gerar a pressão necessária, porque tem muito volume, tem uma criança e outra coisa. Da mesma forma, o obeso. Então, você vai partir para cima daquele osso que tem em cima do peito e vai fazer o mesmo movimento pressionando. Ele não é tão eficiente quanto aqui embaixo, puxando para cima, mas já vai resolver de alguma forma, tá? Agora, se isso tudo a gente viu com a vítima consciente. Se a vítima tiver inconsciente, o que a gente faz? O adulto ou a criança maior de 1 ano. Posiciona a vítima em decúbito dorsal. O que é isso, Rafael? Deitada de costas, em uma superfície rígida. Abra a boca da vítima e tente visualizar o corpo estranho. Caso encontre, tente retirar. Não realize a exploração às cegas. Ou seja, não fica passando a mão ali sem estar vendo. Por quê? Você vai gerar pode até aumentar o problema. Executar compressões torácicas como se fosse fazer um RCP, com o objetivo de remoção do corpo estranho e ventilações, conforme protocolo. Quando você pressionar o corpo, o peito contra o solo, vai gerar aquela pressão positiva lá dentro do pulmão, vai expulsar o objeto, ele vai aparecer ali nas vias aéreas, você vai poder retirar. E sempre fazendo também a ventilação. Ah, mas vai empurrar de novo. É melhor empurrar de novo e passar um pouco de oxigênio que a pessoa morrer sufocada. Após 2 minutos de RCP, repetir os passos 1 e 2. Posicionar a vítima em decúbito dorsal, quer dizer, deitada, tal, e observar. Realizar insuflação se o ar não passar ou o tórax não expandir, reposicionar a cabeça e insuflar de novo. Então, se você fez isso daí e está tentando jogar o ar, e ele não passa para dentro do pulmão, você continua fazendo a compressão para tentar expulsar. Reiniciar a RCP e considerar o transporte imediato, mantendo as manobras básicas de desobstrução e ressuscitação. Simplificando, de forma bem básica, a vítima está inconsciente, adulta ou criança maior de 1 ano. Coloca ela deitada de costas numa superfície dura, faz a compressão ali no externo, como se estivesse fazendo uma massagem cardíaca. Isso vai gerar uma pressão no pulmão e vai expulsar o objeto. Verifica, não conseguiu retirar o objeto, está fazendo colocando oxigênio, não está indo, você vê que o peito não levanta, coloca na viatura o mais rápido possível, já deslocando e continua fazendo essas manobras dentro da viatura, para chegar lá no hospital e tentar realizar o salvamento. O médico vai chegar lá e ele vai aplicar as técnicas corretas e retirar esse objeto e tentar ajudar essa pessoa. Ah, mas isso é simples, não é grave. Cara, 5 minutos sem oxigênio, o cérebro tende a morrer. Então é muito, muito, muito grave. Uma ocorrência que entra de OVAS, obstrução de vias aéreas, é muito grave, deve ser atendida rapidamente. Se necessário, peça auxílio de suporte intermediário ou avançado, realizar avaliação secundária se a vítima ficar estável. Seguindo. E aí, gente, vai ficando sempre na mesma coisa. O começo e o final é muito parecido. A segurança, depois a avaliação secundária. Na avaliação secundária, estabilizar e priorizar movimentação sempre. Primeiro, prancha scoop. Depois, elevação à cavaleira. Por fim, rolamentos no solo e posicionar sobre a prancha longa. Ou seja, realizou a avaliação secundária, coloca na prancha. Verifica se é necessário a restrição de movimento de coluna. Se o cara engasgou e deitou, não precisa. Mas se ele caiu, vai fazer a imobilização. Informar as condições ao centro de operações, pedir suporte avançado se for necessário, transportar o mais rápido possível ao hospital regulado. Não se realiza compressões abdominais, a manobra de Heimlich, em vítima inconsciente, devendo realizar compressões torácicas equivalentes. Isso aqui a gente já falou. Então, a vítima consciente, manobra de Heimlich, posiciona atrás da vítima com a mão na boca do estômago e faz as 5 compressões tentando expulsar o objeto. Está inconsciente, faz a ressuscitação cardiopulmonar e tenta verificar se o objeto é expulso. Certo? Situações especiais. De igual forma, na vítima pediátrica, bebê menor que 1 ano de idade, com obstrução leve, não se realiza manobra de desobstrução quando o bebê está respondendo. Então você não vai fazer nenhum tipo de manobra se o bebê está chorando ou está angustiado, mas você percebe que ele está respirando. O socorrista deverá tentar acalmar o bebê, permitir tosse vigorosa e observar atento e constantemente a evolução. Agora, se a obstrução for grave e o bebê ainda está angustiado, o profissional deve sentar-se para realizar a manobra da seguinte maneira. Então, já vou até posicionar uma figura aqui para vocês entenderem o que acontece com o bebê. No caso de uma criança.
Então, se o bebê está responsivo, você vai posicionar ele deitado em cima do joelho. Deixa eu achar uma outra imagem aqui, que essa aqui está meio confusa. Vai posicionar o bebê deitado em cima do joelho, com o joelho na boca do estômago dele, e vai realizar tapotagens leves, não pode pôr muita força. Olha a mão segurando o pescoço para o pescoço não ficar solto. E essas tapotagens, com essa inclinação, provavelmente vai ser suficiente para retirar o corpo estranho das vias aéreas. Então, pegue a criança, posicione em decúbito dorsal e verifique a boca, removendo corpos estranhos ou aspirando secretões. Não sendo possível, posicione a criança em decúbito ventral, ou seja, deitado de barriga em seu antebraço, com a cabeça mais baixa que o tronco, podendo apoiá-la em seus membros inferiores, no joelho. Efetue 5 tapotagens entre as escápulas, aqui nas costas. Então, pegou ele, segurou pela barriga aqui com o antebraço no pescoço, pôs em cima do joelho, dá 5 tapotagens. Caso não obtenha sucesso, vire a criança em decúbito dorsal, quer dizer, de costas, em superfície rígida e realize 5 compressões no externo. Não deu certo, a criança não voltou, posiciona ela numa superfície firme, não precisa ser no joelho. Vai fazer 5 compressões aqui no peito dela, bem no ossinho, compressões firmes, mas não muito fortes, para tentar retirar o corpo estranho da pessoa, das vias aéreas, tá bom? Não realize exploração às cegas, ou seja, não fique procurando o corpo sem estar vendo. Se não tiver sucesso, repita as ações 1, 2 e 3, 4, quantas vezes for necessário até a chegada do suporte avançado e disponível. Isso daqui é muito importante. Não deu certo? Começa de novo, coloca ele no joelho e vai fazendo a tapotagem, depois coloca ele deitado de costas, faz a compressão, de preferência dentro da viatura deslocando, não aguarda. Não fique esperando, especialmente essa questão do suporte avançado, que na maioria dos lugares demora e não tem. Então, assim, já fez a primeira vez, não teve sucesso, já parte para dentro da viatura, vai fazendo todo o procedimento, se possível, faça até o fornecimento de oxigênio, tá? Aqui está repetindo a mesma coisa que a gente viu lá em cima, a questão de gestantes e obesos, a gente vai fazer no externo, não vai fazer na linha intermamilar, quer dizer, na linha do peito, e não no abdômen. Quando a criança é menor que 1 ano e está inconsciente, a gente já viu isso daqui, coloca em superfície rígida, 4 ou 5 compressões, verifica a cavidade oral e assim por diante. Eu não vou ficar repetindo, não. O que é interessante aqui é o seguinte: as compressões. O que é a compressão? É a massagem cardíaca. Quantas vezes? Eu faço com 2 dedos, 15 vezes, comprimindo, e depois 2 ventilações. Pode ser com a boca, e com a boca a gente fala criança menor de 1 ano, é o ar da bochecha. Você não vai soprar com toda a força dentro da criança, que você estoura os pulmões dela. Você vai soprar vagarosamente com o ar que está na boca, vai observar o peitinho dela levantar, tá? E aí você pega e solta 2 vezes, mantendo essa frequência no mínimo 100 e 120 compressões por minuto. Então, quer dizer, você vai pressionar bem rápido, porque o batimento cardíaco da criança, ele é rápido. A gente já viu nos parâmetros na última aula. Então, na situação de você ter que fazer a compressão na criança, é 15 compressões por 2 ventilações na boquinha dela, tá? Ou com o ambu, ou com a boca, ou com o próprio ventilador artificial, que é o respirador, quando tiver suporte avançado, tá? 15 por 2. O videofonista do COB, aquele que atende a ocorrência no centro de operações, deverá acalmar e orientar o solicitante quanto às condutas de primeiros socorros e, em caso de OVAS, durante o deslocamento até a chegada da equipe de APH. O que é interessante isso daqui? É muito comum que apenas a orientação do telefonista até a chegada do socorro já resolva o problema, especialmente com criança. Às vezes a gente está cansado de ver aí na televisão que orientação de um telefonista da polícia, do bombeiro, do SAMU, ajudou uma família a salvar uma criança, porque enquanto chega o socorro, o familiar já obedece os comandos ali, por exemplo, uma criança, de colocar ela deitada de barriguinha em cima do joelho, bater nas costas dela com calma, com a cabeça abaixada. Isso já vai normalmente resolver o problema. São sinais de obstrução de vias aéreas em lactente, quer dizer, o que é lactente? É aquele que está mamando, o neném.
cianose e olhos arregalados, além da dificuldade de chorar, tossir ou emitir sons. Em lactente e neonato, quer dizer, aquele que acabou de nascer, fazer somente compressões torácicas com 2 dedos e mantendo a cabeça mais baixa que os pés. O socorrista deve tomar cuidado quanto à cabeça da criança, devendo apoiá-la, evitar chicote. Certo? Então, a gente viu nesse momento aqui a OVACI, que é obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Próxima situação que a gente vai encontrar, parada respiratória. A vítima não respira, mas tem pulso, ela tem circulação, o coração ainda bate, mas ela está sem respirar. Né? Quais são as características? Não tem expansão de movimentos no peito, quer dizer, você não vê o peito levantando e a pele fica roxeada em lábios e extremidades, a pessoa fica cianótica. Okay? Conduta. A conduta basicamente se repete os primeiros passos, 3 S, cenas, segurança, situação, avaliação primária XABCDE. Lá na letra A, você vai verificar se a vítima te responde, e ela não vai responder. Quem não consegue respirar, né, geralmente nessas situações está inconsciente. Você avalia o pulso e as ventilações para ver se é normal. Estabiliza a coluna cervical usando as mãos. Se não tiver trauma, quer dizer, a pessoa está desmaiada ali, não teve queda de altura, não tem nenhuma pancada, você vai desobstruir as vias aéreas com a extensão da cabeça e elevação do queixo. É o chin lift. Ou seja, você pega pelo queixo, pela cabeça e dá uma levantada. Se tem trauma, você não pode fazer isso porque isso vai dar uma forçada na coluna cervical. Quando tem trauma, a gente faz aquele que a gente chama de jaw thrust. A pessoa vai segurar a mandíbula, quer dizer, o queixo por trás da orelha da pessoa, por trás da cabeça e vai dar uma espichada. Isso vai liberar as vias aéreas e ao mesmo tempo não vai causar uma dobradura lá no pescoço que pode piorar uma lesão de coluna cervical. Se tem pulso presente e ventilação ausente, ou seja, coração bate, mas não respira, abra a boca da vítima e verifique se tem a necessidade de obstrução ou a aspiração de secreção, retirada de corpos estranhos. Pode ser que a pessoa esteja com alguma coisa interrompendo a respiração dela, uma prótese dentária, e a gente já falou sobre isso, resto de alimento, qualquer tipo de objeto estranho. Retirou, se não tem e não verificou, o que você vai fazer? Vai seguir. Efetue 2 ventilações de resgate. Cada ventilação deve ser administrada em 1 segundo e deve produzir a expansão torácica. Ou seja, você vai fazer o ar entrar para dentro da pessoa, ou com a boca, ou com o ambu, né? Ou no caso específico, e aí já vai ser muito mais raro, com o respirador automático, mas ou com a boca ou com o ambu, que é aquele equipamento que está presente na viatura. 2 vezes, cada uma com 1 segundo, e você tem que ver o peito do paciente levantar. E se for com a boca, gente, não é soprar com toda a força, não. É um assopro constante que vai levantar o tórax, porque senão você causa losão. Se o tórax não expandir, apesar dessas manobras, seguir o protocolo de obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Quer dizer, você soprou e não tem nada acontecendo ali, o ar não sobe, não entra, provavelmente a pessoa está engasgada com algum objeto. O que você vai fazer? Nesse caso, vai iniciar o protocolo de OVACI para a vítima que está inconsciente. Você vai fazer logo a massagem cardiorrespiratória. Vai fazer a pressão ali, conforme a gente aprendeu. 30 por 2 no adulto, 15 por 2 na criança. O que é isso? 30 massagens por 2 respirações. E verifica se o objeto é retirado. Não retirou, acelera e leva para o hospital. Sempre verifique também a letra C. Verifique se o pulso central, que é o carotídeo, que é aquele que se tira no pescoço ou femoral da perna, na virilha, e na criança sempre no braço, tá? Como assim no braço? Quando você faz o muque do Popeye, que você levanta o braço, aparece aquele morrinho. Se você enfiar o dedo ali abaixo daquele morrinho no braço da gente, a gente sente um pulso. É o melhor pulso para criança. Faça aí o exercício. Mostre o muque igual o Popeye, bem naquela divisa entre o muque e a parte de baixo do braço, mais ou menos no meio do braço. Coloque os 2 dedos da mão, indicador e médio, e pressione. Você vai sentir na hora o pulso braquial. Se o pulso estiver presente, continue ventilação e a cada 5 segundos em vítimas adultas, 3 ou 4 segundos com criança de 1 ano até a adolescência. 3 segundos para bebê, 1 segundo e meio para bebê neonato. Eu não acredito que isso aqui vai ser importante. O que você tem que saber na parada respiratória? É só da respiração.
Você vai verificar se não tem nenhum objeto estranho, faz a ventilação na AB. Se não levantou o peito, você vai identificar que provavelmente ela está com a ovácie, e aí você vai realizar as manobras de 30 compressões por 2 ventilações em adulto e 15 por uma em criança. Continua tendo pulso, você vai permanecer repetindo tudo isso daqui até a vítima estabilizar. Cheque o pulso a cada 2 minutos. Se o pulso parar, você vai realizar a reanimação cardiopulmonar, que é exatamente o que a gente estava fazendo no caso de obstrução. Massagem e ventilação. Você só não faz ela quando você ventila a pessoa e o peito levanta, o ar passa normalmente, mas ela não volta a respirar. Aí você fica só ventilando. Prevenir choque, fornecer suporte ventilatório. O que é o choque? Não é choque elétrico não, lembra disso. É a parada do sistema circulatório porque a pessoa está numa crise ou perdeu muito sangue. Realizar avaliação secundária se a vítima ficar estável e já está preparando para levar ela para o hospital. Estabilizar a movimentação sempre com a ordem. Prancha scoop quando presente, elevação à cavaleira ou rolamento de solo e posicioná-la na prancha longa. Observar se precisa da restrição da coluna vertebral, informar ao centro de operações as condições, pedir suporte avançado se for necessário ou transportá-la para o hospital. Ok? Condições especiais. Como que você faz a ventilação boca a boca? A ventilação boca a boca só deverá ser feita caso o socorrista não dispõe de material adequado, ambu ou pocket mask. O que é a pocket mask? Ela é um equipamento que você usa para evitar o contato com a boca diretamente. É quase que, desculpem a brincadeira, é uma camisinha para a boca. Tem ela nesse formato, em que você tem um caninho que é colocar dentro da boca e um plástico, você vai assoprar sem ter o contato direto. E existe a possibilidade de usar a própria máscara do ventilador do ambu quando é presente, tá? Mas isso daqui você só vai fazer mesmo se não tiver o ambu. O socorrista deve sempre usar o ambu, que é aquele balãozinho de borracha que nós utilizamos para fazer a ventilação no paciente. Ok? Isso daqui. Seguindo em frente. Se não houver contraindicação, realizar a extensão da cabeça. Como assim? Se não teve um trauma, dá uma levantada na cabeça para facilitar o assopro, senão faz ele com a posição normal. Ocluir as narinas, fechar o nariz com o polegar indicador com a mão e tracionar o queixo da vítima para cima. Vamos mostrar aqui, respiração boca a boca. Boca a boca. Então, com uma mão, deixa eu achar uma aqui que demonstra claramente o que deve ser feito. Na verdade, a forma que a gente utiliza no bombeiro é um pouquinho diferente. Mas eu não vou achar aqui não, especificamente. Vamos pegar o que é normal. Então você vai ocluir o nariz com uma mão, vai dar uma puxada no queixo com a outra e permitir que a boca fique disponível. Se tiver a pocket mask, coloca. Dá para fazer improvisado, com sacolinha e outras coisas, mas muitas vezes, principalmente quando é alguém conhecido no desespero, a gente já faz diretamente, tá? Ocluir as narinas com o polegar, ou seja, fechar o nariz com o polegar e com a mão e tracionar o queixo com a outra, que é o que a gente viu. Inspirar normalmente, ou seja, você puxa o ar normalmente, não precisa fazer aquele inspiração até encher o seu pulmão. Soprar o ar contido no tórax da boca da vítima, você vai soprar na boca, mantendo o selo entre os lábios, ou seja, fechado, para o ar não sair. Ele tem que ir para dentro da vítima, de modo que não se perca a ventilação por vazamento. Após o tórax ser insuflado, ou seja, até o tórax levantar, encher o peito da vítima de ar, deixar que ocorra espontaneamente a expiração, quer dizer, deve deixar voltar sozinho. Repetir o procedimento na frequência ventilatória definida pela idade da vítima. E sempre checando o pulso a cada 2 minutos. Se o pulso estiver ausente, você também vai iniciar a massagem cardíaca. Então, parada respiratória, você faz só a ventilação, mas parou de ter batimento cardíaco, você já vai partir também para a massagem cardíaca. Se o pulso estiver presente, manter as ventilações até o retorno da ventilação espontânea ou chegada da guarnição de resgate. Isso no caso, você fazendo
sem a guarnição. Se você está na guarnição, você já está fazendo isso deslocando para o hospital. Conduta para a ventilação boca-nariz. Que você, ao invés de assoprar na boca, você vai assoprar no nariz. Seguir a mesma conduta para a parada ventilatória, substituindo o ambu pelo selo da boca do socorrista com o nariz da vítima. Em crianças com face pequena, o socorrista faz o selo entre a sua boca e o nariz da vítima. O que significa isso? A criança que é pequena, você vai conseguir soprar os dois ao mesmo tempo, tanto a boca quanto o nariz. Esse é o objetivo, tá? É isso que está dizendo aqui. Soprar somente a quantidade necessária para encher o tórax da vítima, acompanhar esse enchimento, essa insuflação durante o procedimento com a visão. Você vai ficar meio que olhando de lado para ver o peito levantar. A manobra de ventilação boca a boca ou boca a nariz deve ser empregada com meio de fortuna, ou seja, com o último meio, como aquele que você tirou do coelho da cartola. Ou seja, em último caso, cabendo ao socorrista a decisão de executar. Compete à guarnição de resgate ou guarda-vidas em prevenção possuir ambu ou pocket mask em seu kit de primeiros socorros, no local da ocorrência para prevenir o contato com a boca, nariz ou durante manobras de reanimação. Em vítima adulta com trauma na região do maxilar da boca, quer dizer, machucou, tem sangue, onde há dificuldade para a ventilação boca a boca, pode proceder pelo nariz, tá? Então, para que você vai fazer a ventilação pelo nariz? É justamente porque às vezes a boca está machucada, está com trauma, alguma coisa do tipo, você faz pelo nariz. Apesar da importância de se realizar as ventilações boca a boca, não é recomendado pelo risco biológico, todavia não existem dados significativos de contaminação de socorristas ao executá-lo. Tá? No geral, você vai ter ali o ambu. Conduta para ventilação boca-máscara, que é essa que a gente viu agora há pouco. Vou mostrar ela aqui de novo. Você pode utilizar se você tiver a conduta boca-máscara. Desculpa a perda de tempo aí, gente. O computador e a internet aqui são fracos, eles são bem antiguinhos, tá? O computador é bem antigo. Mas enquanto abaixa ali, eu vou olhando. Conduta para máscara. Seguir a mesma conduta de reanimação com ambu e tal. Selecionar uma máscara adequada. Colocar a porção mais estreita da máscara sobre o nariz. É o encaixe natural dela, tá? Posicionar a máscara no rosto, fixando com as mãos de modo a conseguir um selo. Ventilar como descrito. Se a máscara possuir entrada de oxigênio complementar, deve ser utilizada se disponível. Então vai fazer isso daqui, ó. Acho que agora vai. Esse procedimento. Você vai pegar uma máscara, a gente já até viu antes, pressionar ela contra o rosto do paciente, fazer o máximo possível de evitar o máximo possível que o ar escape e vai fazer a compressão da mesma forma. Olhe observando sempre o tórax da vítima para ver o peito insuflar ou levantar. E com o ambu, a conduta de reanimação com o ambu segue a mesma sequência, cabendo ao socorrista realizar a fixação da máscara do ambu em uma das mãos. Eu não vou ficar perdendo tempo com isso aqui não. Selecionar o ambu, ele pode ser adulto ou infantil. Posicionar-se atrás da vítima, estabilizar a cabeça com o joelho, colocar a máscara sobre a boca e o nariz e faça a pressão para baixo com o polegar. Você vai pressionar a máscara no rosto. Comprimir o reservatório com a outra mão para enviar o seu volume para o tórax da vítima. A insuflação deve ser realizada em 1 segundo e produzir elevação visível do tórax, tá? Isso quando tem um socorrista só. Quando tem dois, é basicamente a mesma coisa, só que um ajoelha-se atrás da vítima com as duas mãos, posiciona a máscara sobre a boca e o nariz, polegares indicadores na mão fixam a máscara, tal. Ou seja, um vai ficar fixando a máscara com as duas mãos e o segundo fica por conta só de apertar o ambu, ok? Considerações sobre suporte ventilatório. A ventilação deve ser ofertada para todas as vítimas, ou seja, você deve oferecer suporte ventilatório, especialmente com oxigênio, para toda vítima, para prevenir que ela entre em choque. Como assim? A falta de oxigênio pode forçar o sistema circulatório de tal forma que ele pare, o coração entra em colapso. Então, se você fornece oxigênio, você já previne o choque, tá? E evita a hipóxia, a falta de oxigênio por deficiência na respiração. Da mesma forma, com oxigenoterapia. Assistência quanto à frequência ventilatória. Isso aqui provavelmente pode cair essas brincadeiras aqui, ó. Vítima com ventilação normal, quer dizer, está respirando, você fornece 12 a 20
litros de oxigênio por minuto, tá? E utiliza catéter nasal, se a vítima for possível, com proporção de 4 a 6 litros. Se a pessoa tiver normal e você só tem a máscara, você vai lá e regula 12 a 20 litros de oxigênio por minuto. Se você tiver a opção de colocar catéter nasal, que é bem mais simples, é só aquele caninho no nariz, a gente já viu em outra aula, 4 a 6 minutos. Vítimas com bradiapneia, ou seja, menos de 10 respirações por minuto, ou que não está respirando, deve providenciar assistência com o ambu acoplado ao reservatório de oxigênio de 12 a 15 minutos. Então, isso aqui é para a vítima consciente. Se ela está inconsciente, você vai aplicar a mesma quantidade, 12 a 15, mas junto do ambu. A máscara do ambu, ela tem a possibilidade de ligar o oxigênio, tá? A gente não... É na outra imagem aqui, mas não vou buscar não, mas da mesma forma você consegue ligar o oxigênio, tá? Vítimas com taquipneia, quer dizer, está com a respiração muito acelerada, entre 20 e 30 ventilações, a gente chama de hiperventilação, isso é péssimo. Isso causa também danos à pessoa. A hiperventilação causa problemas também para o sistema fisiológico, tá? O excesso de oxigênio. Usar a máscara não reinalante com reservatório de oxigênio para obter saturação acima de 85. Você vai utilizar uma máscara específica, em que ela só deixa inalar uma vez, e na hora que a pessoa expira já sai para o outro lugar, então ela só expira oxigênio puro. Isso para questões de frequência de oxigenação do sangue acima de 85%, tá? Para obter isso. O que significa? Deixa eu ser mais objetivo, porque senão vai ficando extremamente confuso. A pessoa que está respirando muito rápido é porque ela não está conseguindo colocar oxigênio no sangue dela. Então ela respira extremamente rápido, o sistema respiratório acelera para tentar compensar a falta de oxigênio. Então a saturação ela vai estar muito baixa. A quantidade de oxigênio no sangue vai estar muito baixa. Para fazer ela retornar acima de 85%, você usa uma máscara específica, administra o oxigênio puro para fazer ele voltar a 85%. É importante para o concurso? Não. Vítimas com taquipneia, quer dizer, ventilação ofegante muito alta, da mesma forma, providenciar assistência ventilatória. Da mesma forma, gente, preferencialmente com ambu acoplado a reservatório conectado ao oxigênio em proporção de 12 a 15 minutos. Presta atenção. Colocou a vítima na viatura, se é em parada respiratória, você vai administrar o oxigênio. Seja utilizando o ambu quando a pessoa não consegue respirar, ou quando a respiração está muito, muito deficiente, ou muito acelerada, ou então você só coloca a máscara com oxigênio quando a pessoa está bem. Sempre 12 a 15 litros por minuto. Se possível, você pode usar o catéter nasal, que é 4 a 5 litros por minuto. Sempre que possível, adotar ventilação assistida com oxigênio na proporção de 15 litros por minuto em todos os atendimentos. Então fica sempre falando a mesma coisa, mas então aprenda, você vai utilizar essa ventilação. Tem esse quadro sintético aqui que você pode utilizar ele, talvez você se fixe nele, seja até melhor. Ventilação acima de 94%, tá normal? Beleza. Catéter nasal 4 a 6 litros por minuto ou máscara de 12 a 15. Tá com a falta de oxigênio leve entre 94 e 90? Administra oxigênio via máscara. Eliminou o catéter. 12 a 15 de novo. Hipóxia severa. Oxigenação abaixo de 90%. Oxigênio 100% com ambu e 15 litros por minuto. A única coisa que mudou nessa situação é que agora você está usando o ambu. Você está ajudando a pessoa a respirar forçando. Tá? E quando é severo e grave, o oxigênio é 100%, 15 litros por minuto também. Seguir conduta de parada cardiorrespiratória. Quer dizer, além do ambu é para fazer massagem cardíaca. Ok? Mas sempre esse 15 litros por minuto vai estar aqui junto, tá? De 12 a 15. A alteração na saturação da vítima. A alteração na saturação da vítima deve-se ofertar inicialmente oxigênio via máscara não reinalante, caso não tenha uma resposta satisfatória de melhoria, iniciar a ventilação com ambu em reservatório. Ou seja, você sempre vai ventilar, observar, se não foi adequado, passa para o ambu. Se continua baixando muito, massagem cardiorrespiratória, tá? Isso daqui a gente é só para conhecimento. O que você consegue melhorar de oxigênio com as ventilações específicas, né? Ventilação boca a boca. A gente
tem 15 a 16% de oxigênio na boca que você está injetando, porque você retira um pouco do oxigênio na hora que você respira. Tá? Normalmente o oxigênio do ar é 21%, mas você puxou o ar para dentro, você já perde um pouco, vai ficar 15 a 16%. Então, boca a boca, boca máscara, em torno de 15 a 16%. Quando você utiliza ambu, é mais eficiente, porque você está jogando o ar direto para dentro da pessoa, 21%. Quando você utiliza o oxigênio no ambu, ainda é melhor, porque aí é 100%. E aí você tem aqui, com oxigenação suplementar, o que você consegue fazer de, 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 de oxigênio da mesma forma, conforme o tipo de equipamento que você usa. É importante? Não, deixa isso para lá. Vamos passando para frente, tá? Nisso a gente viu a parada respiratória. A próxima é a parada cardiorrespiratória.